Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar de um tema que tem sido alvo de bastante debate, né, nos grupos aí que eu participo, né? E eu chamo isso de efeito rebote da pandemia, né? Então hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de provas, né, de ultramaratona que infelizmente vieram a cancelar, né, por falta de participantes, né? Então eu gostaria de estar resenhando com vocês aí sobre esse tema, né? E voltando um pouquinho lá atrás, durante a pandemia, né? Dando a minha opinião sobre esse tema, né? Quando nos grupos começam essas discussões, eu sempre dou essa minha opinião, mas eu não tinha dado ela em vídeo, né? Então gostaria de compartilhar com vocês, né, o que eu penso a respeito disso, né? E como pode vir a ser aí o mercado, né, da ultramaratona futuramente. Bom, galera, o que aconteceu, né? Esse movimento, né, da ultramaratona, a pandemia veio, né, como todos vocês sabem, e 2020 várias provas, né, foram adiadas e algumas, né, foram canceladas simplesmente, né, e demoraram meses aí para reembolsarem, né, e, e essas provas foram sendo adiadas, né, conforme a pandemia foi se agravando, né, e durante aqueles meses, né, que a pandemia deu uma abrandada, deu uma diminuída, nós tivemos algumas provas de ultramaratona, né? E por que tivemos as provas de ultramaratona? Porque eram provas que tinham menos participantes, né? Quanto maior a distância, você tem menos participantes, né? E o que aconteceu? Como essas provas poderiam ser realizadas, assim, as pessoas do asfalto começaram a migrar, né, para a ultramaratona, né? Porque queriam fazer uma prova, né? Queriam receber medalhas, tudo mais, e começaram a migrar para essas provas de ultramaratona, né? Isso em 2020, isso em 2021, porque eram provas que poderiam acontecer por causa do distanciamento social, né, de ter menos participantes. Então, durante a pandemia, surgiram muitas e muitas novas provas, né? Hoje a gente tem aí um calendário recheado de provas, né? Principalmente aí no eixo Rio-São Paulo, Minas, né? Na região sudeste tem muita prova, né? A gente não sabe qual prova faz, né? E essas provas foram surgindo, né? E foram tendo muitos atletas, né, do asfalto, muito por conta disso, né? As provas, as maratonas, meia maratonas não poderiam ser realizadas e muitos atletas acabavam fazendo ultramaratona também aí como uma opção, né? Não nas distâncias maiores, mas nas distâncias menores, né? Porque estas provas, na maioria das vezes, para se pagar, elas precisam de distâncias menores, né? E que essas distâncias vão ter mais atletas, né? E logicamente também tem a questão da escadinha, né, que a gente fala, né? Então, por exemplo, uma Y, né, você tem 25, 65, 95, 135, né? Então vai convidando o atleta sempre a, a evoluir com a prova, né? Então é muito interessante essa questão de você ter distâncias menores e aí convida, né, os atletas aí das outras modalidades também para ser picado pelo bichinho da ultra, né? Então 2020, 2021 surgiram muitas provas e vieram muitos atletas, né? Aí o que está acontecendo agora em 2022? Estas provas, né, que eram de 2020 originalmente, elas começaram a acontecer, né? Então, por exemplo, eu tive a Maratona de São Paulo, que eu estava inscrito desde 2020, né, que aconteceu em abril. Eu tive a Maratona de Borba Gato, que eu estava inscrito desde 2020 e aconteceu em maio.
E aí os atletas, né, que não tinham outras provas, né, essas provas estavam inscritos para elas, eles começaram a fazer essas provas, né, que eles estavam inscritos anteriormente, né? Então é isso que eu chamo do efeito rebote, né? Hoje nós temos muitas provas, né, que foram adiadas lá atrás e que estão acontecendo agora, né? Então, assim, não é todo mundo que vai fazer uma ultramaratona por mês, né? Vai ter, a maioria vai colocar uma maratona para fazer durante um semestre, ou vai colocar uma ultramaratona para fazer a cada 3 meses, né? Então não é todo mundo, né, que vai fazer uma ultramaratona por mês, né? Então a gente tá com uma oferta muito grande de provas, né, que nasceram na pandemia nasceram bastante provas, né? Às vezes também pela criatividade, né, dos organizadores, né? A gente ficou em casa, tudo, né? Não, vamos pensar numa prova aqui e tal, né? Quando voltar, a gente coloca em prática, tudo também tem isso, né? E também por essa crescente na oferta dos atletas por não poderem participarem das provas menores, né? Então, com essa quantidade de provas que foram adiadas, que estão acontecendo agora, então as outras maratonas começaram a sentir isso, né? De ter menos atletas, né? Os atletas fazendo as provas que eles estavam inscritos lá atrás e provas que muitos, né, originalmente fariam, né, ao invés de uma ultramaratona, né, que acabou se tornando uma opção, né. E então assim, a gente viu, né, o cancelamento, aí, por exemplo, da ultramaratona de Garatá, né, que eu estava inscrito para ela, seria em agosto, né, por falta de atletas. Nós vimos também o cancelamento, esse eu fiquei bastante sentido, esse cancelamento, né, que foi das 24 horas do Taquaral, né, uma prova assim que ela é histórica, né, ela tem anos e anos e anos acontecendo e, sabe, não poder acontecer, né, também foi complicado, né, por falta de participantes, tudo. Tinha muitos amigos aí que gostariam de fazer ela, né? Eu, inclusive, fiquei namorando ela, tudo, né? Infelizmente não aconteceu, uma prova bastante histórica, né? E a gente vê, né, acompanha todos os dias as lutas dos organizadores aí para trazer, né, atletas para suas provas, né? Mas eu vejo assim, é muito que 2022 tem esse efeito rebote, né? Então a gente só vai poder avaliar o mercado da ultramaratona, né? A crescente desse mercado e agora com essa oferta gigantesca de provas, eu acredito que no ano que vem, né? Porque aí você não vai ter mais essa questão das provas estarem adiadas e os atletas já terem pago, né? Algo que você pagou para fazer, logicamente você vai fazer. Então eu vejo que esse efeito rebote ele tem sido muito importante esse ano para essa queda na procura das outras maratonas, né? E 2023 vai ser o ano que a gente vai ver, né? Se o mercado vai continuar crescendo, né? Porque antes da pandemia o mercado estava crescendo, assim como a oferta das outras maratonas, né? E novos atletas vindo, né? Que é o que a gente quer mesmo, né? A gente quer que aqueles atletas de 2020, 2021 que fizeram ultramaratona continuem na ultramaratona, logicamente, né? Então, você que é organizador que está assistindo esse vídeo, eu acho que você tem que ficar, né, não tão preocupado, né? Porque a gente tem essa questão do efeito rebote e das provas que foram adiadas e que estão acontecendo agora. E isso só vai mudar lá para 2023, né? Então, foram várias e várias provas que ficaram nas mesmas datas, né? E aí não tem o que fazer, né? Você não consegue se desdobrar em 2 e 3 para fazer, né? E uma outra questão que eu vejo também que para o ano que vem seria interessante para os organizadores, né? Que inclusive eu já debati, né, com um organizador durante uma das lives sobre esse assunto, seria os organizadores também se conversarem para acertarem datas, né? Porque não é interessante nenhum nem para o outro fazer a prova no mesmo dia, né? Eu acho que até independe da região, né? Porque hoje em dia a gente tem um deslocamento grande de atletas, né, que saem da sua cidade para outra cidade, tudo, né? Então, eu acho que seria interessante os organizadores também se conversarem, né, para não ter esse encontro de datas que não é interessante para nenhum deles, né? Vai diminuir a procura das duas provas, né? Não vai aumentar a procura de uma ou diminuir a procura
da outra, né? Simplesmente não vai ser bom para nenhum dos dois, né? Então eu acho que seria interessante o ano que vem os organizadores começarem, né, a se conversar, né? Para não ter esse problema também com relação a datas, né? Mas enfim, meus amigos, eu acho que ano que vem, né, a gente vai começar a observar mesmo, né, como é que está a procura das provas, né, e se foi somente esse efeito rebote aí que está fazendo essa queda, né, na procura das outras maratonas, né. Mas eu que estou na linha de frente, né, sempre fazendo as lives aí, sempre acompanhando, sempre trocando ideia com atletas, organizadores, eu vejo que tem muita gente interessada, né, eu vejo que tem muita gente que quer migrar do asfalto para ultramaratona. Eu vejo que teve muita gente em 2020, 2021 que se tornou ultramaratonista que continua, né? E eu acredito que sim, 2023 vai ser um ano melhor, vai ser um ano que vai crescer. E esse efeito rebote que foi o culpado aí dessa falta de procura, né, aí das outras maratonas. Tá certo, galera? Então, vamos esperar aí 2023. E 2023, se Deus quiser, o nosso mercado continua crescendo bastante aí. Um grande abraço para vocês.